Alunos e alunas do nono ano, sejam bem-vindos à aula de História. Hoje, 16 de setembro de 2020, iremos fazer a correção da atividade número 1 do terceiro ciclo, que tem como tema Brasil, de 1946 a 1964. Lembrando que você pode pegar o seu material de estudo, fazer as suas anotações, porque você irá precisar para desenvolver as nossas atividades e também aí nossas avaliações. Vamos então à primeira questão. A primeira questão, ela diz o seguinte, olha só. Em 1945, a queda de Getúlio Vargas foi seguida pela reestruturação do regime democrático no Brasil. Foi nesse momento que alguns políticos buscaram o apoio dos diferentes setores de uma sociedade em pleno processo de modernização. Os estudiosos dessa época definiram tal período histórico como o auge do populismo no Brasil. Aluno, explique como eram os hábitos, comportamentos e as principais características que fundamentavam os aspectos desse governo populista. A primeira coisa que nós devemos analisar é que um governo populista é um governo que é popular, um governo que é visto com bons olhos pela população, pela maneira que o governante faz para conquistar o apoio dos eleitores. A gente analisa que quando Getúlio Vargas, no ano de 1937, ele implanta o Estado Novo, ele praticamente implanta uma ditadura aqui no Brasil. E esse período ele vai de 1937 a 1945, um período de grande instabilidade política aqui no Brasil, onde a gente vê a democracia sendo afastada aí da história do Brasil. A partir de 1945, começa a nascer o que? Uma nova forma de política no Brasil, que é o que a gente fala e o que a gente determina de república populista, onde os presidentes que vão comandar o Brasil de 46 a 64 vão praticamente aí eleitos pelo povo, né, exercendo aí o papel democrático do voto, vão eleger presidentes para quê? Para comandar o Brasil. E esses representantes, esses presidentes, eles vão estar aí trabalhando em prol do crescimento do Brasil. É claro que durante esse período a gente vai ter alguns presidentes que que a população vão ficar insatisfeitos, mas a maioria trouxe algum benefício para o Brasil, conforme vocês viram na videoaula e também no texto que eu deixei para vocês pesquisarem, ok? Vamos então à resposta. Bom, alunos, o carisma, os discursos, meio dramático aí dos políticos e o uso aí da propaganda massiva produziram ícones da política que ainda hoje inspiram os hábitos e comportamento das lideranças políticas. Sob o aspecto teórico, alunos, o governante populista fundamentava seu discurso em projeto de inclusão, de uma nação promissora, né? Definindo seus aliados como imprescindíveis aí ao progresso nacional, ao progresso do Brasil. O populismo, ele saudava aí valores e ideias que colocavam aí o grande líder como porta-voz das massas. As suas ações não mais demonstravam a sua natureza individual, mas transformava aí esse momento político num grande momento.
E a gente pode dizer que ajudava a progredir esse presidente. E o que a gente pode dizer que muitos o considerava como defensor da nação ou representante do povo. Construía-se a imagem, né, do indivíduo que desaparecia em prol das causas coletivas. Então, o populismo nessa época aqui era justamente aquele político que deixava transparecer para o povo que ele estava no cargo justamente para fazer bem à nação, para incluir todos no seu projeto de governo, para que todos pudessem ter direitos e direitos iguais. Lembrando que o Brasil aqui estava saindo aí de uma ditadura, a ditadura de Vargas, que foi de 1937 a 1945. Então o povo estava esperançoso. E esses políticos que a gente diz aí populistas, que a gente diz governo populistas, eles praticamente conseguiram conquistar a população para que pudessem desenvolver ações em prol da sociedade brasileira, ok? Vamos então à questão número 2. A questão número 2, ela diz o seguinte: o primeiro líder populista a ter grande destaque no Brasil foi Getúlio Vargas, 1930 a 1945 e 1951 a 1954. O Getúlio Vargas ele foi presidente do Brasil de 1930 a 1945, durante a era Vargas, 15 anos que ele governou o Brasil ininterruptos, e depois ele foi eleito em 1951 e governou o Brasil até 1954. O seu discurso nacionalista e a concentração de poderes políticos lhe ofereceram uma longa carreira presidencial. Como exemplo da pluralidade de ideias desse período e de seus discursos populistas, Vargas conseguiu o quê? Se você marcou a letra A, você acertou. Com esse discurso aí, o Vargas ele conseguiu ao mesmo tempo ser considerado o pai dos pobres e a mãe dos ricos. Por quê? Porque as suas ações, alunos, não mais demonstravam sua natureza individual, mas transformavam-no em homem de progresso, defensor da nação ou representante do povo. Construía-se a imagem do indivíduo que desaparecia em prol das causas coletivas. O Vargas, alunos, ele tinha uma grande aproximação com o povo. Ele falava para o trabalhador no dia 1º de maio. A sua voz ecoava aí no coração das pessoas. O Vargas, ele conseguiu conquistar milhares e milhares de pessoas. Na Constituição de 1934, por exemplo, ele consegue dar direito a muitos trabalhadores. O Vargas, ele criou as leis trabalhistas, ele criou o salário mínimo, ele praticamente criou a consolidação das leis trabalhistas, a carteira de trabalho, e com isso foi ganhando a confiança dos brasileiros. É por isso que quando ele morreu em 1954, ele reuniu milhares e milhares de pessoas no seu cortejo. Então, esse populismo que Vargas criou foi para construir a sua imagem, foi para construir a imagem de um político que estava caminhando ao lado do povo e que inclusive trouxe várias transformações para o Brasil. Eu sempre digo para os alunos o seguinte, que aqui no estado de Goiás, praticamente o nosso estado começou a crescer a partir de 1930, quando Vargas entra na presidência da República através do golpe, o qual ele governou 15 anos, e a partir do momento que ele nomeia Pedro Ludovico Teixeira para ser o interventor aqui de Goiás, o novo governador, é que
começamos a abrir estradas, a construção da BR-153, né, que é a principal rodovia de Goiás. E assim por diante, Vargas ele é conhecido como um dos melhores presidentes que o Brasil já teve, né? Então vamos lá para a questão número 3. A questão número 3 diz o seguinte: Jânio Quadros governou por um curto prazo, 31 de janeiro de 1961 a 25 de agosto de 1961. Sua política, desde a campanha até o seu governo, era baseada na nova cultura do discurso político populista. Faça, aluno, uma análise sobre quais foram aí os símbolos, ideologias e ações que ele produziu e influenciou na cultura social e política do Brasil de 1961. Depois, compare com a política atual e descreva aí as diferenças e semelhanças. Isso aqui é mais uma resposta pessoal, né? Depois de você ter assistido a videoaula, de você ter lido o texto, é uma pergunta mais pessoal. Mas o que a gente tem que analisar aqui, alunos, é que Jânio Quadros, durante sua campanha presidencial, ele abraçava aí desconhecidos e comia com seus eleitores, né? Chegando ao poder, elegeu aí, né, a vassoura como símbolo de um governo que varria a corrupção do país. Se você observar aí na foto, inclusive tem aí na atividade de vocês, ele está com a vassoura. Então, essa vassoura foi um símbolo da sua campanha nas eleições presidenciais, onde ele dizia varrer a corrupção do nosso país, né? As suas medidas oficiais aí causaram muita polêmica. Por que causaram polêmicas? Porque ele era moralista, né? O Jânio Quadros, ele proibiu aí as rinhas de galo. Ele também proibiu, olha só, o uso de biquínis em desfiles de moda. Ao renunciar, ele alegou aí a presença aí das forças terríveis que ameaçava aí o seu mandato. Na parte da comparação com a política atual, alunos, o que a gente tem que analisar? Eu espero que vocês tenham feito aí uma reflexão e encontrado aí as diferenças e semelhanças aí que podem ser analisadas, né, à política populista. Percebe que ainda há lideranças políticas em pleno ano de 2020, né, que que fazem políticas baseadas, inclusive aí no clientelismo, né, além do carisma e dos discursos que apelam em nome da nação ou do povo, apelam para símbolos populares que gerem aí grandes impactos. Se você analisar, este ano nós temos eleições municipais onde nós vamos escolher prefeitos e vereadores. Se vocês observarem na fala desses candidatos a prefeitos e vereadores, vocês vão ver que o povo aparece em primeiro lugar, né? Então, assim como em 1961, 1946, os discursos desses presidenciáveis eram voltados para o povo, até hoje, em pleno século XXI, ano de 2020, esses políticos eles têm aí um discurso voltado para a população, que vai melhorar as condições de vida da população mais pobre, que vai melhorar a saúde, que vai melhorar a educação, que vai melhorar o saneamento básico, que vai construir escolas, que vai construir hospitais. Porém, é um discurso
que já vem sendo feito desde quando o Brasil começou aí a Quarta República, em 1946. Esses discursos, alunos, são discursos chamados populistas, onde praticamente eles colocam aí, eles idolatram o povo, porque o poder do voto está nas mãos do povo, da população. É por isso que esses discursos, muitas das vezes exagerados, acabam conquistando a maioria dos eleitores que, por falta de informações, infelizmente, acabam votando em candidatos despreparados para assumirem cargos, não só de prefeito e vereadores, mas todos os cargos que existem na República Federativa do Brasil. Ok? Vamos então à questão número 4. A questão número 4 diz o seguinte: outro famoso governo populista foi o de Juscelino Kubitschek, de 1956 a 1961. Prometendo realizar 50 anos, de progresso em 5 anos de governo, JK, como era conhecido, ele ficou afamado pela construção de um país moderno. Seu governo promoveu transformações urbanas que geraram impactos na cultura brasileira da época e alguns deles ficaram para os dias atuais. Quais foram aí, alunos, as transformações urbanas do governo JK? E quais os seus impactos na cultura brasileira? São perguntas boas, reflexivas. Eu espero que vocês tenham assistido a minha videoaula. Eu espero que vocês tenham lido o texto, ok? Bom, o governo JK, o governo de Juscelino Kubitschek, ele foi um governo o qual abriu portas para as indústrias multinacionais estrangeiras. Elevou aí o padrão de consumo e conforto das populações urbanas com a introdução dos aparelhos de eletrodomésticos e dos primeiros carros populares. Além disso, o ousado e dispendioso projeto da construção da nova capital do Brasil, que é Brasília, faz com que o empreendedorismo fosse a marca maior de sua administração. Eu acredito, alunos, que um dos grandes projetos desafiadores de JK foi a construção de Brasília, porque ele queria sediar a nova capital do Brasil. E fica bem no centro-oeste do Brasil. Ele queria que a capital ficasse no meio do Brasil. Antes de Brasília, o Rio de Janeiro é que sediava a capital do Brasil. Então, Juscelino Kubitschek, conhecido como JK, ele trouxe várias transformações para o Brasil. É claro que a gente pode dizer que a gente sempre fala que 50 anos em 5, né? Porque ele, em 5 anos ele queria mudar, ele queria transformar esse país, né? A gente sabe que foi quase um milagre que isso acontecesse, mas a gente pode observar que o JK ele deixou aí um grande legado como político brasileiro, que inclusive construiu a nossa capital hoje, que é Brasília, ok? Vamos então à questão número 5. A questão número 5, ela diz o seguinte: leia o fragmento aí do trecho. O crescimento industrial verificado no governo Juscelino Kubitschek acabou por favorecer os grupos empresariais ligados aí à capital transnacional, estimulando a oferta de bens de consumo para as classes médias, mas não alterou o quadro de desigualdade social que relegava à miséria a maior parte da população brasileira. O texto faz referência à política econômica baseada no nacional-desenvolvimentismo.
Essa política visava o quê? Se você marcou a letra D, você acertou, porque essa política visava estimular a industrialização mediante associação com o capital estrangeiro por meio da utilização de empréstimos e da instalação de empresas multinacionais aqui no país. Então o JK ele queria estimular aí a industrialização e ele foi em busca do capital estrangeiro. Ele foi em busca de empresas multinacionais para serem instaladas aqui no Brasil, certo? Vamos então à questão número 6. A questão número 6 ela diz o seguinte, olha só. Apesar de gerar controvérsia no meio acadêmico, o conceito de populismo ainda é amplamente utilizado. No caso brasileiro, a maioria dos livros didáticos caracteriza os governos populistas como necessariamente associados à existência de. Se você marcou a letra C, você acertou. Está associada à existência de manipulação da vontade popular. Né? A gente sabe que esses políticos acabam, de certa forma, manipulando aí o eleitor, manipulando a vontade popular, certo? A questão número 7. A questão número 7, ela diz o seguinte: para melhor compreensão deste período, 1946 a 1964, pesquise e elabore um mapa mental sobre a República Populista, destacando cada um dos governos considerado populista e os principais aspectos de cada um desses governos. Então, alunos, o que vocês vão fazer aqui? Você vai pesquisar, tanto na nossa videoaula como aqui no nosso texto, os principais governos populistas aqui deste período, de 1946 a 1964. A gente pode observar que esses presidentes que fizeram parte da história política do Brasil, conhecido como a Quarta República, fizeram história. Então eu quero que você fale sobre praticamente aí, né, sobre cada um deles e em seguida façam aí um breve resumo, um breve comentário a respeito de cada um deles, certo? Esse regime populista, quando a gente fala aí desse populismo no Brasil, ele inicia praticamente no ano de 1945, quando o Getúlio ele sai da presidência da República, né? Houve a queda de Getúlio Vargas e houve uma reestruturação política aqui no Brasil, conforme eu falei para vocês, certo? E daí vocês vão compreender de fato qual foi a importância desses presidentes e o que eles implantaram de bom aqui em nosso país, correto? Bom, alunos, eu fico por aqui, nos veremos na próxima aula, espero que vocês tenham compreendido a nossa correção, até mais e um forte abraço a todos. Se cuidem, estudem e tenham foco. Até mais.